A Câmara de Pitangueiras analisa uma proposta de reajuste, um projeto de lei que prevê aumento salarial para o prefeito, o vice e também secretários municipais. O texto ainda estipula um reajuste anual e também reposições inflacionárias, só que essa proposta não agradou a população. 9 dos 13 vereadores de Pitangueiras aparecem como autores do projeto de lei que estipula aumento salarial para o primeiro escalão da prefeitura. O texto revoga os artigos de uma medida de 2012, que impede reajustes nos subsídios de prefeito, vice-secretários e ainda autoriza a revisão anual da remuneração dos agentes políticos. A justificativa apresentada pelos parlamentares é que fixar salários contraria a lei orgânica do município. É um robusto aumento, algo que não condiz com a realidade que passamos, tanto do ponto de vista de saúde e a questão da moralidade também. Eles tentaram, com esse projeto, dar legalidade, mas com certeza feriu o princípio da moralidade. O projeto ainda prevê a correção das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos 10 anos. Com isso, o salário do prefeito passaria dos atuais R$15 mil para R$24 mil por mês, uma variação de 60%. O mesmo reajuste seria aplicado aos subsídios do vice e dos secretários. Há expectativa de que servidores também possam ter os salários elevados, em um efeito cascata, já que o subsídio do chefe do executivo é o teto do funcionalismo municipal. Se estabelecer um aumento de salário para um prefeito, para um vice, mediante a um bom trabalho, se estivéssemos hoje num momento tranquilo, todos os setores públicos funcionando, mas não. Hoje, infelizmente, nós não temos um único setor que seja alvo de elogios. Nas ruas, a população se mostra indignada com a possibilidade desse aumento de custos na máquina pública, enquanto a cidade carece de investimentos, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Ele já ganha até muito para não fazer nada. Eu acho um desperdício. Por quê? Porque é uma falta de, sei lá, de consideração com a população. Não fazem nada. A cidade está abandonada, suja lá, ó. Mato para todo lado. Aquele escoamento de água lá, aquelas caixinhas que vai água para o córrego, tudo entupido. Para eles é fácil, né? Eles aprovam lá e já aumenta rapidinho. Nós ganhamos aí uma mixaria e tem que se virar. Faz nada, o prefeito que a única coisa que ele faz é receber o pagamento deles, o vereador a mesma coisa. Só isso. Não tem nada aqui. Não tem polícia, não tem nada. É a gente que lute. Cada um por si, Deus por todos. Com a opinião popular, o projeto foi retirado de pauta. Mas o receio da oposição é que ele possa ser aprovado a qualquer momento. Então a população tem que estar atenta, estar sempre ligado e aqui presente na casa, porque só da população que os vereadores que assim propôs essa propositura estariam de alguma forma inibidos, como foi ontem. Ximene Osório, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pitangueiras disse que só vai se manifestar quando o projeto for aprovado. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o cientista político José Elias Domingos. José Elias, os autores do projeto justificam que não havia correção dos salários desses agentes políticos desde 2012. Mas é justo um aumento como esse de mais de 60%? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Nesse caso, basta que a gente não subestime a opinião generalizada, entre os munícipes, que essa iniciativa foi muito afrontosa. A reportagem mostrou isso muito bem, Então, junto com essa indignação das pessoas, eu levanto algumas questões aos vereadores, E ao prefeito também. Quantos dos moradores da cidade turbinaram seu poder de compra em 60% nos últimos 3 anos? Quantos moradores receberam esse reajuste salarial, percentual do salário, que é o que os vereadores acham que é digno para o prefeito, E é preciso lembrar também, André, que os profissionais da área da saúde e da educação, será que eles tiveram reposição inflacionária em sintonia com a sua importância no funcionamento da máquina pública? Ou seja, será que esse tipo de reajuste foi dado efetivamente para aqueles funcionários, para aqueles servidores que têm baixos salários e estão na linha de frente, por exemplo, no combate à Covid? Zé Elias, se não é ilegal, é imoral e até um ato irresponsável diante de tantas dificuldades econômicas nesse pós-pandemia?
É claro, é imoral porque as pessoas elas acabam vendo que esse tipo de reajuste ele soa como uma afronta, como eu disse, né? Porque essa questão da imoralidade vem num contexto onde a gente tem, por exemplo, IPCA acumulado, verando quase 11%. As pessoas estão enfrentando restrições, o custo de vida aumentou, nós temos fechamento de postos de trabalho, Pitangueiras não fica atrás, a gente está sentindo, as munícipes sentem a falta de investimento em educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então tudo isso faz com que as pessoas elas pensem o seguinte: opa, se os vereadores estão dispostos a reajustar o salário, o subsídio de prefeito, vice-prefeito, do alto escalão, do secretariado, como é que fica com a gente, sabe? Então é um desrespeito, é uma afronta realmente. E o que chama a atenção é que não foi apresentado sequer um estudo do impacto orçamentário. Isso poderia gerar um rombo aos cofres públicos, né, Zé Elias? Poderia gerar um rombo porque a gente está falando de ferir o princípio da eficácia da administração pública, né? Um estudo de natureza, desse tipo de natureza é essencial, porque a gente fala, por exemplo, no cumprimento da lei da responsabilidade fiscal, na criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, tá? E a gente não pode esquecer também, André, do efeito cascata que isso gera no alto funcionalismo municipal, porque a previsão salarial tem como referência o subsídio do chefe do executivo. Se aumenta o salário do prefeito, é óbvio que o alto escalão do funcionalismo vai também reivindicar o aumento do subsídio. Alguns vereadores que aparecem como autores desta proposta não assinaram o documento e dizem que não aprovam essa medida. E como classificar essa situação? É um desrespeito, né? É incrível como muitas vezes os vereadores eles negam, né? Alguns políticos eles negam de fato a tentar tomar frente daquelas medidas que eles queriam fazer sem a população ter ciência. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos tido essa ampla divulgação, que inclusive a TV Clube tem colaborado com isso, no sentido de brecar esse tipo de projeto. É como se desse assim, eles estão fazendo as coisas até que a população não acorde, não fiscalize. Então, como muito bem a reportagem mostrou através do vereador de oposição, as pessoas precisam ficar atentas, porque se ocorrer um descuido muito pequeno, provavelmente eles colocam esse projeto novamente para ser votado. Eu volto a frisar, esse tipo de projeto, sem uma ampla discussão com a comunidade, é um desrespeito à população de Pitangueiras. Cientista político José Elias Domingos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Dispõe, André, um forte abraço. Outro, até mais. Em Araraquara, um posto de combustíveis foi assaltado na região da Chácara Flora. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os criminosos, armados e encapuzados, entram na loja e rendem os funcionários. Eles roubaram R$600, cigarros e também bebidas. Nenhum deles foi encontrado até agora. Giro final dos nossos repórteres é a macro-região integrada em tempo real. Vitor Jimenez. André, aqui em São Carlos, um casal foi detido pela polícia suspeito de tráfico de drogas. Durante a abordagem, as drogas foram localizadas na bolsa de uma mulher. O casal foi encaminhado à CPJ, o homem foi recolhido ao centro de triagem e a mulher prestou depoimento e foi liberada. Murilo. E aqui em Araraquara, bandidos arrombaram uma banca de jornal no Jardim Santana. Os indivíduos furtaram vários objetos ali do local e também o dinheiro que estava no caixa. A polícia está investigando o caso e até o momento ninguém foi preso. Fernando. 3,5 milhões de alunos da rede estadual de ensino retornam hoje às salas de aula para o início do ano letivo de 2022. O retorno é obrigatório e só poderá faltar aquele estudante que tenha sintomas de Covid ou que tenha tido contato com alguém que testou positivo. Medidas sanitárias foram adotadas para este retorno seguro. André Costa. Obrigado pelas suas informações, Fernando. Não perca às 8h30 da noite o Faustão na Band, a alegria do Brasil. Fique agora com o programa do Léo. Uma ótima tarde para você e muito obrigado pela sua audiência. ZYB 868, TV Clube, uma emissora do Sistema Clube de Comunicação.